Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco das propriedades das potências com expoentes naturais. Mas antes, vamos só relembrar aqui alguns conceitos relacionados a potências. Então, vamos a essa definição. Dado um número real A e um número natural N, com N diferente de zero, a expressão A elevado a N, denominada potência, representa o produto de N fatores iguais ao número real A. Então, vamos pensar o seguinte nessa definição, A elevado a N. Esse A aqui é o que chamamos, vamos chamar de quê? De base. E esse N aqui é o que vamos chamar de expoente. O que quer dizer isso? Esse A aqui vai ser o número que eu vou multiplicar aqui, ó. E esse N é quem? É a quantidade de vezes que esse A vai ser multiplicado. Então, como aqui chamamos de N, aqui vamos chamar de N fatores. Quem são esses fatores? A vezes A, vezes A, certo? N vezes. Então, esse A chamamos de base e o N chamamos de expoente. Na prática, podemos até fazer um exemplo, ó. 2 à terceira potência, ou 2 ao cubo, podemos dizer, certo? As duas formas está certo. O que indica? Esse 2 aqui é quem? É a base. E esse 3 aqui é o expoente. Então, esse expoente diz quantas vezes nós vamos multiplicar a base. Então, aqui, esse expoente é 3, então vamos multiplicar 1, 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse 8 aqui vamos chamar de quê? De potência, que é o resultado da minha multiplicação aqui. Ok? Então, temos uma observação bastante importante com relação a isso, que temos que ter cuidado. Considerando as potências, aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado, ou a segunda potência, e aqui, ó, menos 3 ao quadrado, ou a segunda potência. Note que aqui eu tenho, ó, um parênteses e aqui não tem. O que significa isso na hora da multiplicação da gente? Isso aqui indica que eu tenho menos quem? A expressão, ó, 3 ao quadrado. E aqui indica o quê? Quando colocamos esse parênteses, indica, ó, menos 3 aqui elevado à segunda potência, ou ao quadrado. Na prática, como é que vai ser resolvida essa conta? Observe. Menos 3 aqui, ó, sem o parênteses elevado à segunda potência, ou ao quadrado, é quem? É menos, repete-se o menos. Aí, ó, abri aqui o parênteses aqui para multiplicar a operação. 3 vezes 3, 9. Note que, ó, o menos repetiu e 3 vezes 3 deu exatamente 9. Então, menos 3 à segunda potência, ao quadrado, sem o parênteses, dá exatamente menos 9. Agora, vamos ver com o parênteses. Menos 3 aqui ao quadrado com o parênteses indica o seguinte, que vamos multiplicar o menos 3 entre parênteses vezes quem? O menos 3, porque aqui meu expoente é 2, então vou multiplicar, ó, 2 vezes. Então aqui, ó, o que temos? Menos com menos aqui, mais, ou seja, o resultado é positivo. E 3 vezes 3 é exatamente 9 positivo. Ou, relembrando o seguinte, que menos 3 aqui ao quadrado, a base é um número negativo. Então, quando temos uma base negativa e um expoente par, o resultado sempre é positivo. Então, note que o que foi que aconteceu aqui? Ó, com um parênteses deu 9 positivo. Sem um parênteses deu 9 negativo. Ou seja, menos 3 aqui sem um parênteses ao quadrado é diferente, ó, aqui o símbolo, diferente de quem? De menos 3 aqui entre parênteses ao quadrado. Então, muito cuidado na hora de resolver essas continhas. Então, vamos às propriedades. Propriedades das potências com expoentes naturais. Então, primeiro, vamos considerar quem? A e B, eu vou considerar, ó, A e B números reais, não nulos, ou seja, nenhum dos dois pode ser zero, e dois números naturais, que eu vou chamar aqui, ó, de x e y. Então, consideramos isso primeiro, para a gente fazer nossas continhas. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, expoente zero. Sempre que o expoente de uma potência é zero, independentemente do valor da base, ou seja, uma base pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser uma fração, o resultado dessa potência será exatamente 1. Então, temos aqui, ó, a definição. A, qualquer número aqui real,
elevado a zero é igual a 1. Ou seja, esse A só não pode ser zero, pode ser qualquer número real. Então, A elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número real não nulo elevado a zero é 1. Então, aqui é um exemplo. 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é exatamente quem? É exatamente 1. Sempre vai ocorrer. Segunda, expoente 1. Sempre que o expoente de uma potência for 1, independentemente da base, o resultado dessa potência é igual ao valor da base. Ou seja, temos a definição. Ó. A elevado a 1 é igual a A. Então, o exemplo que temos aqui, ó, 6 elevado a 1 é igual a 6. Então, temos aqui um exemplo. Então, gente, continuando, chegamos aqui. Ó. Produto de potências de mesma base. O que diz essa propriedade? Em uma multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos o expoente, ou os expoentes. Então, o que diz isso? Que A, o número real A, é elevado a x, vezes A elevado a y. Note que as bases são iguais, que é o A. Então, repetimos o A e somamos quem? Ó? O x mais y, que são os expoentes. Então, no exemplo que temos, ó, 3 elevado à quarta potência, vezes 3 ao quadrado. Note que a base é quem? É o 3. Então, vamos repetir quem? O 3. E somar os expoentes. Ó, 4 mais 2. Então, 3 à quarta potência vezes 3 ao quadrado é exatamente 3 elevado à sexta potência. Então, outra forma também de fazer e de constatar esse valor é o seguinte. 3 elevado à quarta potência, a base aqui é o 3 e o expoente é o 4. Então, quantas vezes vai ser multiplicado? 1, 2, 3, 4. A mesma coisa com 3 à sexta potência, que temos aqui, ó, por exemplo. Ó, 3 à sexta potência. É quantas vezes o 3? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Note que 3 à quarta potência vezes 3 à sexta potência é quem? 3 à quarta potência é 1, 2, 3, 4 vezes. Estamos multiplicando aqui. E esse 3 à sexta potência é quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é a base aqui? Ó? É o 3. Quem são os expoentes? Ó? Toda essa multiplicação. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, 3 à décima potência. Ou seja, fizemos de duas formas. Primeiro, mostrando aqui, ó, direto na propriedade, repete a base, soma os expoentes. E aqui, ó, fizemos esse outro exemplo aqui, ó, mostrando dessa outra forma aqui. Repete-se a base aqui e soma no final, obtenho meu expoente, que é 10. Quociente de potências de mesma base. O que diz essa propriedade? Em um quociente de potência de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, quem é a base aqui? Ó? A. Quem são os expoentes? X aqui e Y. Note que os dois aqui, ó, esse A aqui e esse A são iguais. Então, a base é igual. Então, vamos subtrair quem? Os expoentes. Ó, X menos Y. Então, no exemplo, temos aqui, ó, 6 à quinta potência dividido por 6 à segunda potência, ou 6 ao quadrado. Então, vamos pensar o seguinte aqui. As bases são iguais, repetimos a base. E os expoentes, vamos fazer o que com eles? Vamos subtrair. Então, 5 menos 2 é exatamente 3. Então, qual é o resultado dessa potência aqui? 6 à terceira potência. Temos aqui como resultado, ou como representação. Fizemos aqui, ó, de outra forma. Igual no primeiro, ó. 6 à quinta potência dividido por 6 ao quadrado. Note que 6 à quinta potência é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E 6 à segunda potência é a mesma coisa que 6 vezes 6. Note que aqui, ó, eu posso simplificar. Ó. Que eu fiz aqui, ó, 6 dividido por 6 é quem? É 1. E aqui, ó, 6 dividido por 6 é quem? É 1. Sobrou quem? Sobrou exatamente 6 à terceira potência. Próxima propriedade. Temos aqui, ó, potência de potência. Ocorre quando a base de uma potência é outra potência. Nesse caso, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, observe, ó, A elevado a x, entre parênteses, elevado a y. Então, como é que vai ficar aqui? A elevado a x vezes
y. Qual é o exemplo que temos? 3 à sexta potência elevado ao quadrado. Quem é a base? É o 3. Então vamos repetir o 3. E multiplicar os expoentes. Quem são os expoentes? O 6 e o 2. 6 vezes 2 dá exatamente 12. Então, 3 elevado à 12ª potência. Poderíamos fazer também de outra forma. Observe. 3 à sexta potência elevado ao quadrado. Esse 2 aqui é a mesma coisa que multiplicarmos quem está dentro do parêntese, quantas vezes? 2 vezes. Então, é 3 à sexta vezes 3 à sexta. Então, aqui temos um produto de potência de mesma base. Então, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, chegamos em 3 à 12ª potência também. Ok? Por fim, temos a seguinte propriedade. Potência cuja base é uma divisão ou um produto. Então, vamos pensar o seguinte. Nesse caso, cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Então, vamos ver o primeiro caso, um produto. A vezes B elevado a x. Ou seja, vamos separar em duas potências. A elevado a x vezes B elevado a x. Olha o exemplo que temos. 3 vezes 4 elevado à quinta potência. Então, vai ser 3 à quinta potência vezes quem? 4 à quinta potência. Então, podemos separar. Mesma coisa para uma divisão ou um quociente. Então, temos o seguinte. A dividido por B elevado a x. Então, os dois vão ser elevado a x e vai continuar a divisão. Ou seja, A elevado a x dividido por B elevado a x. Ou seja, temos um exemplo aqui. 4 dividido por 3 ao quadrado, ou a segunda potência. Então, vai ficar 4 ao quadrado dividido por quem? Por 3 ao quadrado. Certo? E assim, terminamos nossa aula.